vou ser bem sincera com vocês que eu tô sem computador e eu acabei não criando uma introdução para esse vídeo, mas é um vídeo que você não pode perder. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela. E nós não vamos mais poder falar, tá começando o Encast. Por quê? Gente, eu tô mudando o nome do canal para Coisas de Gabriela. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu confesso que não conhecia muito sobre os bastidores do YouTube, sobre nomenclatura, marca, enfim, envelopagem de vídeo. E eu tô estudando sobre isso. Eu achei por bem trocar o nome do canal para Coisas de Gabriela, porque essa já é minha marca pessoal. Inclusive, coloco sempre o Instagram aqui, @coisasdegabriela_. Você pode ir lá me seguir, me marcar quando você estiver assistindo vídeos, que eu fico muito feliz em repostar. E aí, esse vídeo de hoje é da nossa playlist de dicas de séries, filmes e livros sobre uma série documental da Netflix. Não posso esquecer de falar onde tá essa bendita dessa série. Tá na Netflix, minha gente. E desta vez eu fiz um roteiro, porque assim, falei, né? Tô sem computador. Meu computador chega daqui a pouquinho pra eu descarregar esse vídeo, editar, envelopar e mandar pra vocês. E então eu fiz, olha só. Tcharam! O meu roteiro à mão. E olha o tanto que deu. E olha o tanto que deu de roteiro. Isso é pontual, tá, minha gente? Isso aqui não é pra eu ler, não. São só os tópicos sobre essa série que você não pode perder. Vamos a ela! O nome da bendita é Rezar e Obedecer. É uma série de 2022 que conta a história de uma seita. Eu vou chamar de seita. Tem gente que fala que é igreja, mas pelos moldes que vocês vão compreender ao longo aqui do vídeo, vocês vão perceber que tem todas as características, assim, ó, gabarita os pré-requisitos do que seria uma seita. Então, essa série documental conta a história de pessoas, membros que viveram na Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Precisava ter um nome tão grande? Não. Mas esse é o nome e ela tem uma sigla que é FLDS, tá? Então eu só vou me referir a essa comunidade como FLDS, beleza? Porque ninguém merece, né? Ficar falando Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo, dos Santos, dos Últimos Dias. Gente, essa série conta a história de várias pessoas, conta com depoimentos, tá? Isso que é muito interessante. De várias pessoas que viveram dentro dessa comunidade e em algum momento da vida elas saíram, ou fugiram, ou foram expulsas. Mas eu vou focar aqui na história das mulheres e do que era feito com essas mulheres dentro dessa comunidade extremamente maluca. Maluca mesmo. Criminal, criminosa. Pega o seu chazinho, o seu café, porque, gente, essa história assim, ó, eu acho que eu vou começar a classificar, deixa a moto passar. Vou começar a classificar aqui as histórias como fraca assim, né? Tranquila de se ouvir, bem tranquila, média, forte e de arrepiar os cabelos. Essa história é de arrepiar os cabelos. A maioria que a gente conta aqui nas dicas de séries, filmes, livros, documentários e tudo mais, sempre são de arrepiar os cabelos, tá? Então, a gente começa com a questão de como essa instituição religiosa foi fundada. A FLDS foi fundada por ex-membros da religião dos Mormons, né? Da religião Mormon, mas ela não tem nada a ver com os Mormons, tá bom, gente? A não ser que lá no início, muitos anos atrás, antes da poligamia ser considerada crime, os Mormons também praticavam isso, né? Eles eram polígamos, tinham várias esposas. A única semelhança que eu encontrei aí entre os Mormons e a FLDS foi essa. Então, completamente diferente. E o ponto que a gente precisa iniciar essa conversa aqui de hoje é o seguinte: a poligamia existia e as mulheres eram tratadas como propriedade da igreja. Era tipo um bem móvel, como se fosse um carro. E por que a poligamia acontecia dentro dessa religião? Eles acreditavam que para chegar mais perto de Deus, para se tornar um Deus,
eles tinham que ter várias mulheres. Então você só ia para o céu, o homem, né? Só ia para o céu se ele tivesse pelo menos 3 esposas. E os homens que tinham muitas e muitas e muitas esposas, eles chegavam a um ponto que eles se tornariam deuses, criadores de mundos, de universo e tudo mais. Olha que maluquice! Essa lavagem cerebral corroeu a cabeça das pessoas. As mulheres também não podiam questionar, não podiam estudar, não podiam trabalhar. Elas eram propriedades dos homens, elas serviam apenas para cuidar da casa e cuidar dos filhos. E eu expliquei que eram polígamos, né? Os homens eram polígamos, tinham várias esposas. Todas elas conviviam na mesma casa, tendo cada uma o seu quarto. E os filhos, todos os filhos eram de todas as mães e todas as mães eram de todos os filhos. Então, por exemplo, eles chamavam de mãe fulana, mãe ciclana, sabe? Mãe Maria, mãe Paula, mãe... Enfim, eles nem... Muitos dos filhos nem sabiam quem era a mãe biológica deles. E que determinava quem poderia ter mais esposas e não? O profeta. Então, existia um profeta. Até a gente chegar no momento que eu vou falar aqui, eles tiveram 5 profetas. Aí a gente começa essa maluquice aqui no 5º profeta. Esse 5º profeta que é o Rulon Jeffs. Então, esse cara, ele viveu até os 90 anos e já lá na velhice dele, ele já estava meio caduco, assim, meio doido. E ele começou a impor alguns dogmas muito criminais, muito perigosos. A seita em si, aquela religião, aquela comunidade já tinham vários dogmas complicadíssimos, assim, que judiavam das pessoas, que maltratavam as pessoas, principalmente as mulheres, mas os homens também. Vamos focar nas mulheres, mas eu vou contar alguns pontos onde os homens também eram maltratados. O primeiro ponto era, pode casar com várias mulheres. Quem determina é o profeta, né? O profeta vai falar se fulano pode casar com mais uma, se o outro pode casar e com quem? Quem é a mulher determinada para casar com aquele homem? Nessa seita existiam homens de alto poder aquisitivo, homens inteligentíssimos, engenheiro até da NASA. Cara que projetava foguetes, enfim. Esses caras que tinham alto poder aquisitivo e faziam altas doações para a comunidade religiosa, eles tinham direito de casar com mais mulheres. Os homens que já não contribuíam tanto, contribuíam mais ali com a mão de obra, enfim, eles tinham poucas mulheres. E quem determinava tudo isso era o profeta. No momento em que o Rulon Jeffs era o profeta, as coisas eram um pouco mais maleáveis. As mulheres podiam utilizar roupas comuns, calça jeans, elas precisavam estar cobertas, mas não tinham um determinado tipo de roupa para ser utilizado. Os cabelos precisavam ser longos, mas não tinha um determinado tipo de penteado. A gente vai chegar lá, você vai entender do que eu tô falando, gente, que doideira. E assim, eles moravam em sociedade comum, só que eles tinham aqueles dogmas de não poder assistir a determinados programas, eles não podiam frequentar locais comuns, né? Cinema, teatro, filmes, livros, tudo isso era direcionado. Já com o Rulon Jeffs. E os filhos que nasciam dentro destas comunidades, gente, eles não sabiam que existia um mundo diferente. Porque nessa seita acreditava-se que só quem cumpria as vontades do profeta, ou seja, o profeta era o representante de Deus na terra, só quem cumpria as vontades do profeta é que iria para o céu, é que estaria cumprindo a vontade de Deus, né? Cumprir a vontade do profeta era cumprir a vontade de Deus. E o profeta falava que ele recebia mensagens de Deus, se comunicava diretamente com Deus e que os fiéis tinham que orar para que Deus falasse para o profeta qual seria o melhor destino para eles. As mulheres também, para Deus revelar para o profeta quem seria o melhor marido para elas. Os filhos que nasciam dentro dessa seita, eles acabavam achando que aquilo era o certo, era normal, que não existia mundo além desse, e condenava tudo aquilo que não estaria dentro dos dogmas da FLDS. Que loucura! O Rulon Jeffs, não sei de onde ele tirou de falar isso para os fiéis, ele falava que ele nunca iria morrer. Chegou um dia lá com 90 anos, ele tinha 65 esposas. No finalzinho da vida dele, ele encanou lá que ele tinha que casar, e aí casou com um monte de menina novinha, de 19 anos, 20 anos, e ficou doido e que foi casando, e com 90 anos ele morreu. E o Rulon Jeffs, ele tinha um filho, um dos filhos, né? Ele foi nascido prematuro e quase que ele não sobreviveu. Deus me perdoe, mas antes não tivesse sobrevivido.
Quem sou eu, né, gente, para julgar? Mas olha as atrocidades que esse homem realizou. Warren Jeffs é filho do Rollo Jeffs, do profeta. Ele foi nascido prematuro e quase não sobreviveu. E aí a mãe dele contava essa história de que ele seria uma grande pessoa, de que ele é um enviado de Deus, que ele era maravilhoso. Mas a real, ninguém enxergava muito isso nele, né? Ele era desengonçado, esquisito. Só que o cara, acho que a mãe, né, gente? A gente conversa com o nosso filho acredita na gente, na mãe. E a mãe foi moldando a personalidade desse cara. O pai também acreditava muito na mãe, porque ele era filho, se eu não me engano, tá? Filho da esposa preferida do Rollo Jeffs. Então, o pai acreditava também naquilo que a mãe falava e ia dando esse poder pro cara, o Warren Jeffs. O tempo passou, o Rollo morreu e aí o povo, gente, o funeral desse cara foi bizarro. Foi a coisa mais bizarra do mundo. O Warren já começou a mandar ali no funeral. Mandou todas as esposas fazerem vestidos brancos. 65 mulheres de branco. De um dia pra noite, todo mundo começou a costurar ali e todas estavam de branco no funeral do Rollo Jeffs, amando do Warren Jeffs. E as meninas que participam desse documentário, que viveram dentro dessa seita, elas contam que aquele pensamento foi tão implantado na cabeça delas de que o profeta nunca morreria, que elas acreditavam que ele ia levantar do caixão a qualquer momento. E aí, isso não aconteceu, obviamente, tampa do caixão fechado, todo mundo voltou para suas casas, todo mundo em confusão, e no outro dia de manhã houve um encontro onde o Warren Jeffs falou: eu sou a reencarnação do meu pai, o espírito dele entrou em mim, então agora eu sou o profeta. Na verdade, ele manipulava as pessoas para apoiar essa ideia dele ser o novo profeta. Foi aí que a coisa começou ladeira abaixo. O Warren Jeffs, ele era uma pessoa absolutamente maluca, louco, doente mental. Ainda tocando no assunto das mulheres, não é? Quando o Rollo Jeffs ainda estava vivo, o lema da comunidade era: mantenha a doçura. Aconteça o que acontecer, a mulher não podia demonstrar raiva e nem frustração. Mulheres adultas de 19, 20 anos, quando se casaram com ele, elas não sabiam nada sobre o corpo dela, porque existia um sistema de ensino só para meninas. As meninas não frequentavam escolas regulares e elas não sabiam nada sobre sexo, sobre gravidez, da onde vinham os bebês, não sabiam nada. Com 20 e poucos anos já. Isso é uma alienação, né? Elas eram alienadas da realidade, era implantado nelas uma crença, elas eram programadas mentalmente para acreditar em tudo aquilo que eles diziam. Além disso, no documentário vocês vão poder entender melhor sobre como as esposas eram tratadas, porque algumas das meninas que participam do documentário, eu falo as meninas, já são jovens senhoras assim, mas as mulheres que participam do documentário e contam as suas histórias como esposas do velhão, do Rollo, elas contam que ele tratava elas como um objeto mesmo. Vai lá, tira sua roupa, não sei o que. Acontecia e depois quero ir no banheiro. A gente já pensou que nojo. Ai, credo, Deus me livre só de pensar. Então o lema dele era: mantenha a doçura. Tinha adesivos escrito isso, tinham em faixas, e ele colocou até na sola dos sapatos dele. Que gracinha, né? Voltamos ao ponto em que o Warren Jeffs assume a identidade do profeta. Numa tacada só, o cara me casa com 7 esposas do pai dele. Porque as esposas, 65 esposas, foram remanejadas para outros maridos. E o Warren casa com 7 das esposas do pai. Lembra que eu falei? As mães eram mães de todos os filhos e os filhos eram de todas as mães? Isso significa que Warren se casou com 7 mães dele. Bizarro. E as medidas que o Warren tomou foram as seguintes: a partir de agora não pode mais usar roupa vermelha. Também não pode usar roupa comercializada. Vocês têm que costurar as roupas de vocês e tem que ser nesse modelo. Vou colocar imagens aqui para vocês verem, gente. Só em tons pastéis. Os cabelos das mulheres tinham que estar em penteados específicos. Também vou pôr por aqui as imagens.
Em penteados específicos, nem um fio de cabelo fora do lugar era admitido. Todas as mulheres tinham que estar com o corpo totalmente coberto, somente os punhos poderiam estar à mostra. Ai, Deus, tem que respirar. Sabe o que eu vou deixar aqui no fim desse vídeo? Um card para vocês verem o vídeo da água tofana. Devia dar água tofana para esse homem, né? Aí as roupas e o cabelo já foi padronizado. As meninas já tinham pouco estudo, certo? E também eram proibidas de trabalhar. Ele fez o seguinte: retirou páginas dos livros didáticos que era ministrado nas aulas das meninas. Sistema solar, vários capítulos dos livros didáticos, parte de história dos Estados Unidos, elas foram mais ainda alienadas, elas ficaram mais alheias à realidade ainda, acreditando que o profeta estava sempre certo. O tempo foi passando e o novo profeta maluco começou a falar que ele recebia mensagens de Deus, e essas mensagens eram catastróficas. Ele falava que Salt Lake City, porque isso aconteceu em Salt Lake City nos Estados Unidos, né? Essa seita começou lá, e que Salt Lake City ia ficar tomada pelo fogo do inferno e que só quem tivesse as esposas iria para o céu, uma parte da terra seria elevada e o resto ia queimar e blá blá blá. Gente, que doido. E o que acontece, né? A manipulação acontece através do medo. As pessoas com medo acreditam naquela pessoa que oferece a salvação, uma solução para aquilo, e acabavam o quê? Obedecendo ainda mais o Warren, né? O profeta. E aí aconteceu a Olimpíada de 2002 e o cara falou que é o dia, gente, é o dia do fim do mundo, a gente precisa tirar todo mundo daqui, precisa sair daqui. O que ele fez? Fez todo mundo vender tudo que tinha, casa, sair dos empregos, e ele confiscou empresas. Então os homens que tinham empresas, eram muito bem sucedidos na formação das suas empresas próprias mesmo. Ele confiscou tudo, agora tudo é da igreja. Tudo é da comunidade. Pegou todo mundo e foi para um outro canto lá. Aí eles construíram suas casinhas e começaram a viver em comunidade. Antes não era em comunidade, não era num lugar só. Então você imagina, já estavam lá as meninas, as mulheres, todas padronizadas, vivendo numa comunidade. E check os quesitos de seita, né? Cada vez piorando. E aí nesse lugar novo, para esse lugar novo ser construído, ele exigia que os homens trabalhassem, colocassem a mão na massa, e o dinheiro das empresas, de todo mundo, enfim, eram aplicados ali para a construção daquele novo espaço, daquela comunidade, e ele acreditava no seguinte lema: trabalhar duro pelo privilégio de trabalhar mais. As mulheres eram uma moeda de troca, né? Como eu expliquei no início, as mulheres significavam poder, né? Porque o homem que fosse casado com mais mulheres estaria mais próximo de ser um deus, e os homens acreditavam nisso e queriam isso. Na verdade, os homens começaram a questionar esse profeta, falando: eu não queria dar minha empresa e tal, que eu lutei para construir, não sei o quê. Aí ele falava: você não quer? Então você tá indo contra Deus, fazia toda aquela lavagem cerebral. O Warren se sentia ameaçado, e quando ele se sentia ameaçadinho por alguns dos homens, o que ele fazia? Rebaixava os homens, retirando as mulheres deles e os filhos, remanejando essas mulheres e filhos, tirava do cara e dava para outro marido, para outro homem, e falava para a mulher e para os filhos o seguinte: vocês não podem mais ter contato com esse cara, e expulsavam o cara da comunidade. Toda vez que ele queria expulsar alguém da comunidade, ele fazia isso, retirava as esposas, dava outros lares para essas esposas e filhos. Os filhos já não podiam mais chamar o pai de pai, o pai que era, agora era esse pai que tinha que ser chamado de pai, e a coisa vai ficando cada vez mais bizarra. Gente, esse vídeo talvez fique um pouco longo, mas eu prometo para vocês que vale a pena. Os homens pelos quais o Warren começou a se sentir ameaçados eram expulsos. As mulheres eram remanejadas, elas iam para fora da comunidade e iam viver suas vidas. Como as mulheres eram moedas de troca, quando os meninos, filhos, atingiam uma certa idade, já uma idade de casar, muitos também eram expulsos. Por quê? Eles precisavam de um contingente feminino muito maior para passar as esposas, né, para passar as meninas
como esposas dos caras mais velhos e poderosos, né, dentro ali da FLDS. E aí, o que acontecia? Muitas das meninas e dos meninos ali da mesma idade, eles se apaixonavam. Alguns casais fugiam, né, os jovenzinhos, e os meninos que eram mandados para fora da comunidade não podiam mais ter contato com o pai, com a mãe, com ninguém lá de dentro. Eles tinham que se virar e viver sozinhos suas vidas. Começou nesse momento a surgirem algumas denúncias para a polícia. O Warren começou a diminuir a idade das noivas. Olha que bizarro, gente. Fica aqui comigo até o final, vai valer a pena. Já curte esse vídeo, comenta o que você tá achando, se você já assistiu essa série. O nome da série é Rezar e Obedecer. Fala o que você achou. E assim, tem que ter estômago forte, hein? Eu, sinceramente, quando terminou, eu fiquei bem enojada de toda essa situação. O Warren começou a diminuir a idade das noivas. As noivas começaram a se casar ali entre 12 e 14 anos. É uma bizarrice mesmo, total. E essas meninas não queriam se casar, elas queriam, né, se relacionar com meninos da mesma idade delas. Elas começaram a se revoltar, algumas fugiram. Tem uma lá que conta que ela foi casada com o velho, e depois ela foi remanejada e ela não queria mais, ela fugiu. Algumas que fugiram, o Warren de boa. Uma outra, o Warren ficou com medo, porque ela era meio revoltadinha. Ele ficou com medo e mandou o menino que ela gostava ir atrás dela. O seguinte, se ela voltar, eu deixo vocês se casarem. Ela topou, voltou. O que ele fez? Mandou o menino embora da comunidade. Ela teve que se casar com um velho. E quando esses meninos eram expulsos, já estava rolando esses casamentos com meninas menores de idade. E aí começaram a aparecer denúncias sobre isso, né? Meninas menores de idade sendo obrigadas a se casar, ter relações íntimas com homens velhos. E qual que era a ideia que ele vendia para essas meninas? Você se entregando para o seu marido, você está se entregando para Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Em novembro de 2005, a polícia começou a investigar tudo isso, mas de forma muito superficial. Só que esses casos chegaram também à imprensa. A imprensa foi a maior responsável por divulgar tudo isso, indignar a sociedade, porque as pessoas viam na mídia e ficavam horrorizadas com aquilo. Porque isso era violação de direitos humanos, tinham vários crimes acontecendo dentro daquela comunidade. Tinha também o crime de abuso de trabalho escravo, trabalho infantil. E tem a entrevista de um cara lá da imprensa, ele era jornalista na época, e ele ficou bem indignado e falou: você quer saber de uma coisa? Tinham alguns nomes, né? Nomes de membros desta seita que tinham altos cargos, até cargos públicos, inclusive um policial. Ele falou: você quer saber de uma coisa? Eu vou atrás desse policial com câmera, com tudo, e vou perguntar: é verdade que você é casado com uma menina de 14 anos? E ele fez isso. O cara fugiu. Nesse momento, a bomba estourou nos Estados Unidos todo. O Warren fugiu, vazou, foi embora. Ele só aparecia para realizar casamentos e pegar algumas esposinhas para ele. Eles acreditavam que o céu, eles chamavam o céu, o paraíso, né, depois que você morre, eles chamavam de Sião. Era o lugar desejado, altamente desejado por todos eles. Todos eles estavam fazendo aquilo para ir para o céu, para ir para Sião. O Warren inventou que Sião existia na Terra. Gente, cada hora fica pior. Fica aqui comigo que você vai ficar chocado com tudo isso que eu tô te contando. Ele inventou que esse lugar existia e algumas pessoas começaram a sumir. E ele falava que essas pessoas estavam indo para Sião, que estavam sendo abduzidas por Deus e indo para Sião. Então isso era um privilégio. Nossa, que bênção, fulano sumiu, foi para Sião, que maravilhoso. E onde era Sião, afinal? No Texas. É engraçado, né? É a cidade de Eldorado, no Texas. Existia um espaço, ele comprou uma propriedade enorme, e essas pessoas que eram abduzidas para lá, eram levadas para lá, que maravilha, foi para Sião, elas estavam construindo a cidade. E o cara é tão maluco que ele construiu a cidade em volta por muros. E isso ainda piora. Além dos cidadãos comuns lá da comunidade começarem a assumir, as crianças começaram a assumir. De madrugada, as crianças eram tiradas das suas casas. As mães acordavam no outro dia e a criança tinha sumido. E elas ficavam desesperadas, elas ficavam enlouquecidas. E o marido falava o quê? Agradeça, ele foi para Sião. Essas crianças eram levadas para lá
para trabalhar também de forma ilegal, né, para não dizer um trabalho infantil escravo, para construir a cidade, trabalhar nas hortas. Era tipo uma cidade camponesa, sabe? Tinham cabrinhas, tinham hortas. A galera que morava lá em Eldorado passava e via aquele povo vestido todo esquisito, umas crianças trabalhando, e aí começou a achar estranho, né? A lebrezinha começou a levantar. E depois do caso do jornalista que foi atrás de um policial membro da FLDS ter estourado, o Warren foi acusado de cúmplice de estupro. Mas ele era muito mais do que isso, um criminoso muito pior do que isso, né? E aí, nesse momento, ele passou a ser considerado um fugitivo da polícia, da justiça, só que ele tinha um alto poder aquisitivo e ele fugia onde o bonito estava, na Disney, com as suas esposas preferidas, vivendo uma vida mundana. Aquilo que ele condenava dentro da comunidade, ele fazia lá fora. Foi a shows de strip, ele assistia pornografia nos hotéis com as esposas estavam vestindo roupas comercializadas e ele também, todo modernão. Santa hipocrisia, né, minha gente? E enquanto ele tava nesse rolê dele aí, ele exigia dinheiro dos fiéis, exigia $50 mil por semana e eles que se virassem para fazer isso. Nisso, os fiéis já estavam estourando cartão de crédito, pegando empréstimo, tudo isso para dar pro bonito passear com as esposas. E a comunidade ficando com pouquíssimo recurso, vivendo de forma quase carente. Eles viviam assim, gente, com os recursos próprios, com as coisas que eles produziam ali mesmo dentro, com as plantações, enfim. Em agosto de 2006, o Warren estava num carro com o irmão dele e algumas esposas, eu acho. Eu não sei se era uma ou se era mais esposas. E ele foi parado pela polícia e aí ele foi encontrado. Foi levado pela polícia e foi indiciado. Ele foi indiciado como cúmplice de estupro, mas ele era muito mais do que isso, só que a polícia precisava investigar ainda, né? Então ele ficou lá preso, aguardando o julgamento. Chegado o dia do julgamento, uma menina, né, que tinha fugido e tinha denunciado que ela foi casada menor de idade, ela foi forçada a se casar menor de idade, estava lá no julgamento como testemunha, como prova, né? E ela contou toda a história, tudo que tinha acontecido. O lindo negou tudo, falou que nada disso era verdade e que só aconteceu o que ela quis, o que ela permitiu e que ela era uma devassa, enfim, jogou toda a culpa na menina. Óbvio que nada disso foi acatado, né? E aí, gente, ele continuou mandando na comunidade de dentro da cadeia. Ele recebia visitas dos fiéis e dos caras lá, os topzão lá, os irmãos dele que comandavam tudo pra ele lá dentro. Ele recebia visitas das suas esposas e quando ele tinha direito à ligação, ele ligava para a comunidade e as pessoas se reuniam para falar como se estivessem ouvindo a voz de Deus. Ele continuou manipulando todo mundo, criando dogmas dentro daquilo e ele continuou falando que ele ouvia a voz de Deus, que ele conversava com Deus, que recebia mensagens e continuou mandando. Você casa com você vai embora, você não tem mais nada aqui. E foi assim. Em abril de 2008, a polícia recebeu uma ligação. Na ligação, a pessoa falava que estava dentro da comunidade, que era uma menina de 16 anos e que estava grávida pela segunda vez. A menina estava desesperada. Depois rastrearam a ligação e acho que não era exatamente de lá de dentro, era uma senhora que sabia do caso e fez a denúncia como se fosse a própria menina. A polícia foi até a comunidade e começou uma busca lá dentro. Os fiéis não queriam deixar a polícia entrar. Iam barrar eles iam pegar fogo e não sei o que. Enfim, a polícia conseguiu entrar e começou a vasculhar o templo, o lugar onde era a casa do Warren Jeffs. Nesse momento não foi encontrado nada, mas devido às muitas denúncias sobre crianças sendo casadas, o juiz mandou recolher todas as crianças. Foram retiradas 421 crianças que ficaram sob o poder do Estado e aí as mães ficaram desesperadas, né? As mulheres que continuavam lá dentro e também, olha que loucura, muitas das crianças eram crianças já mães. Enfim, todos os menores de idade foram retirados da comunidade, de embrulhar o estômago mesmo, né? E foram colocados em abrigos longe das mães. O Warren, de dentro da cadeia, pegou aquela situação, manipulou lá um plano, criou um plano para as mães irem até a mídia, falarem que nada daquilo acontecia, que elas queriam os filhos delas de volta. Tudo isso durou 1 ano. As crianças ficaram afastadas das suas mães por 1 ano. Tem uma moça lá no documentário que conta que quando ela encontrou novamente a filha dela, a filha não reconhecia mais. Isso é muito triste, né?
Nossa, é de cortar o coração. Depois, né, que chegou nesse 1 ano, o Estado já não tinha mais o que fazer. Eles devolveram as crianças para aquelas famílias lá dentro da própria comunidade. A polícia ainda continuava investigando o Warren Jeffs e fazendo buscas dentro da comunidade, até que uma das meninas que foi casada com o Rulo, o pai do Warren, ela falou que provavelmente deveria ter um arquivo, um acervo de documentos onde eles poderiam encontrar registros dos casamentos que eram feitos, enfim. Esses documentos foram encontrados em um quarto horroroso, o quarto do Warren Jeffs, um cofre lá dentro. Eles pegaram britadeira, arrancaram o cofre, arrombaram o cofre e lá dentro, gente, tinha coisa assim, ó, de doer. Tinham fotos, tinham vídeos, tinha muita coisa horrorosa que você vai precisar assistir o documentário para saber. Eram parteiras, né, as mulheres que faziam os partos. Parteira junto com a mãe adolescente com o bebezinho. Ai, não, é inconcebível uma coisa dessa, sabe? Tudo que encontraram ali foi coisa horrorosa, nojenta. Nesse momento, o Warren Jeffs foi indiciado não só cúmplice de estupro, mas também como o próprio abusador, né? Pedofilia, estupro e tudo isso. Ele foi indiciado, foi julgado e condenado no Tribunal de San Angelo, no Texas. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão e mais um monte de outros anos lá, sei lá. Prisão perpétua, vai ficar para sempre na cadeia. Pasmem. Esta comunidade FLDS ainda existe e Warren Jeffs ainda comanda a comunidade de dentro da cadeia. Vamos respirar fundo, recompor a nossa emoção para eu me despedir aqui de vocês. Espero que você tenha gostado dessa dica de série documental. Tá na Netflix. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui que eu adoro ler os comentários. Eu leio todos e respondo todos. Um beijo e até o próximo!